Paz e graça, amados. É um grande prazer servir-vos através desta matéria. Estamos na Logos, Ensino Superior de Teologia, curso de liderança. Eu vou ensinar nas próximas aulas, então, sobre princípios bíblicos, sobre autoridade e submissão. Eu sou o professor Antônio Quilandan de Uissumo. Estarei com vocês para podermos, então, discutirmos essa matéria muito interessante e vai ajudar cada um de nós na posição que ocupa no ministério, na sociedade, para sabermos, então, o modelo de organização que Deus nos propõe através da sua palavra para nós obedecermos. Esta matéria é uma revelação do manto protetor do Senhor sobre as nossas vidas, principalmente aqueles que querem entender e obedecer à cadeia de autoridade que Deus estabelece para as nossas vidas. Espero que realmente, no final desta matéria, você receba tudo que Deus tem para a sua vida, aonde for necessário fazer correções, que faça, e muitas vezes Deus vai encorajá-lo no que está a fazer. Muito bom. Nós temos vários tópicos que eu vou trazer, e o primeiro tópico tem a ver mesmo sobre submissão e autoridade. O reino de Deus é um modelo de organização, é o nosso modelo de organização, pelo qual nós estabelecemos o nosso padrão. Quer dizer, todo mundo quer servir ao Senhor, todos os ministros de Deus, servos de Deus, filhos de Deus, eles deverão encontrar na palavra de Deus este modelo que vamos discutir, que Deus estabelece na sua palavra, para que não haja distorção, não haja problemas, não haja usurpação de competências. Muitas das vezes o que acontece quando não compreendemos bem esta cadeia de autoridade que Deus estabelece na sua palavra, tem havido muitos problemas nos ministérios. Então, dali é que realmente a escola se propõe a trazer essa matéria para podermos discutir. O livro de Romanos capítulo 13, é lá onde nós vamos começar. A Bíblia fala: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram estabelecidas ou foram instituídas por Ele. Repara, nesse versículo tem 3 partes. Primeiro é que todo homem ou toda mulher tem que estar sujeito, tem que estar debaixo de uma autoridade superior. Ou seja, todos nós, independentemente da posição que ocupamos, nós estamos sujeitos a estar sob a autoridade de alguém. E a Bíblia está a dizer que, porque não há nenhuma autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. O que significa que, ao longo do nosso crescimento, na nossa vida, como profissionais, servos de Deus, ministros do Senhor, nós vamos ocupar lugar de destaque, lugares de liderança. Mesmo estando sob liderança, nós estaremos na liderança de alguém. E para que não haja problemas na sua função, na maneira de trabalhar, a Bíblia está a dizer que todo homem, toda mulher deve estar sujeita às autoridades. Deus é que estabeleceu, Deus é que instituiu a autoridade. Por quê? Porque se nós vermos o modelo de organização e ao mesmo tempo a autoridade de Deus, vamos notar que até no céu tem um modelo de organização que faz com que todo mundo saiba o seu lugar. O que nós vamos discutir nas próximas horas é que cada líder deve saber o seu lugar e cada liderado também. O pastor deve conhecer o seu lugar e a ovelha também deverá conhecer. Se alguma pessoa não saiba, não entenda qual é o seu lugar, aí sim nós vamos ter problemas. Mas o que é a submissão? A nossa aula é sobre princípios bíblicos, sobre submissão e autoridade.
Mas o que é a submissão? Veja, a língua portuguesa, o dicionário da língua portuguesa define a palavra submissão como sendo o ato ou o efeito de submeter uma autoridade, uma lei, uma força. Ou seja, submissão é o efeito de alguém colocar-se debaixo, é alguém colocar-se na dependência de outra, na dependência de uma força ou de uma lei. Imagina que você tem um decreto, é você se colocar debaixo desse decreto, colocar-se debaixo de uma orientação, você estará sendo submisso a esta orientação. E também, a palavra submissão no grego é a palavra upotasso, e tem o sentido de subordinar, sujeitar, colocar-se em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, render-se ao conselho. É uma questão de atitude, ou seja, qualquer um que quer ocupar um lugar, quer fazer um trabalho, para que o trabalho seja bem organizado, é necessário e importante saber a cadeia de organização e, ao mesmo tempo, saber com quem e quem você vai se submeter. A Bíblia diz que foi Deus que instituiu as autoridades. As autoridades governamentais, não é que Deus as escolhe, mas a cadeia de autoridade foi Deus que instituiu. Ou seja, toda pessoa que vem ocupar um espaço, um cargo, numa organização, desde que ele esteja naquele lugar, a Bíblia está dizendo que foi Deus que instituiu. Por quê? Para que haja organização e, ao mesmo tempo, haja, digamos assim, uma forma muito retilínea de fazer as coisas. Submissão é colocar-se debaixo de outrem. Alguém está no comando, alguém está a liderar, alguém que está com a ideia, alguém está com a visão, e as outras pessoas, independentemente da idade que elas têm, independentemente da experiência que elas possuem, independentemente do que elas têm, aqui a Bíblia nos está a dizer que tem que se sujeitar, ok? Ela tem que se colocar debaixo desta liderança. É uma questão de atitude. E a autoridade é definida como sendo o direito ou poder de se fazer obedecer e dar ordens. Ou seja, quem está na posição de autoridade é alguém que está com o direito de dar ordem a outrem. E esses outros é que vão se submeter nessas ordens. Haverá sempre um que é a autoridade e o outro que terá que se submeter. Se tivermos duas pessoas numa liderança, uma terá que estar na autoridade da liderança e a outra terá que se submeter. Apesar, independentemente, como eu disse anteriormente, da sua experiência. Repara que a Bíblia é muito clara quando a Bíblia fala que as autoridades, por exemplo, aqui a Bíblia, NVI, a versão NVI, a Bíblia está a dizer que todos devem sujeitar-se às autoridades, sujeitar-se às autoridades governamentais. Ou seja, sejam autoridades civis, autoridades militares, autoridades eclesiásticas, a Bíblia está a dizer que todo homem deve sujeitar-se debaixo dessa autoridade. Quando nós não sabemos o nosso lugar, quando nós não sabemos o que fomos chamados para fazer, na maioria das vezes é lá onde acontecem os problemas. Muitos problemas que o corpo de Cristo passa, ou as igrejas locais passam, é a falta do entendimento sobre o princípio de submissão e autoridade. O que tem havido é que parece que todos querem mandar, todos querem liderar, todos querem fazer algo, todos querem estar na frente. Isso não é errado. O errado é não respeitar uma hierarquia estabelecida e aí haverá muita confusão caso que não haja esta obediência. Então, a autoridade é alguém que está no domínio, alguém que está
é uma pessoa influente, ou seja, autoridade delegada, porque toda autoridade, no caso, é delegada, por quê? Porque nós temos uma autoridade suprema, nós recebemos a autoridade de Deus. E toda autoridade que está embaixo de Deus é uma autoridade delegada. E alguém que não respeita a autoridade delegada, ela está a se opor contra a autoridade que Deus estabeleceu. E muitas pessoas estão a servir ao Senhor, estão na casa de Deus, muita gente serve a nação, serve em vários lugares, elas estão em contramão devido àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Por quê? Porque Deus disse na sua palavra que todo homem deve estar sujeito às autoridades. Para nós falarmos da submissão e autoridade, nós temos que falar também sobre a obediência. Porque há pessoas que você vai notar que são submissas, mas elas não são obedientes. Existem pessoas obedientes que também não são submissas. Então, essas três palavras é que vão nortear, então, o nosso estudo nas próximas horas. O que é a obediência? É o efeito de obedecer, hábito, disposição para obedecer, submeter à vontade de alguém, sujeitar-se, depender, executar ordens, não resistir, ceder. A obediência também significa você dar resposta a um comando dado. É obediência a um conselho entregue, observância dos princípios do cristianismo. Ou seja, não podemos falar de autoridade, submissão, sem que a obediência entre no meio. Por quê? Porque muitas pessoas, elas estão fazendo as coisas, mas não estão a fazer na obediência. Toda metade da obediência é uma rebelião que acontece. O que Deus quer é que não sejamos desobedientes. Uma pessoa que faz em parte o que está estabelecido, na verdade essa pessoa está em desobediência. O que significa que quando nós somos apresentados e conhecemos as pessoas que estão sob a autoridade, o que nós temos que fazer é entrar na obediência. Amém? Então, essa obediência é que ajuda com que as organizações, as empresas, a igreja, o ministério, o corpo de Cristo, até lá em casa, o pai é uma autoridade, a mãe é uma autoridade. Nota uma coisa, o pai e a mãe são autoridades, mas em relação ao pai e à mãe, o pai é a autoridade da mãe. Ou seja, a mãe tem que se colocar debaixo, na obediência e submeter-se ao pai. Isso acontece, consequentemente, aos filhos. Os filhos vão se colocar na sujeição da mãe e a mãe está sob a sujeição do pai. É assim que Deus estabeleceu para que não haja confusão em toda a cadeia organizativa, em todas as empresas, sejam mini empresas, micro, macro, sejam grandes empresas, aonde não se respeita princípio de submissão e autoridade, certamente a confusão, certamente os problemas vão superar esta organização e, no caso, o ministério. Amém? Então, muita gente, quando não percebem isso, eles entram num campo minado. Esse campo minado nós chamamos de rebelião. Há muita gente que não sabe que é rebelde. Há muita gente que não sabe que ele entrou num campo totalmente minado na vida dele. Por quê? Porque muitas das vezes recebem ordens, pode até obedecer a ordem, mas ele está fazendo com uma atitude que está totalmente errada de acordo com a palavra de Deus. Jesus, na verdade, contou a parábola de 2 filhos, de um senhor que tinha 2 filhos, um homem que tinha 2 filhos, e o primeiro filho foi-lhe solicitado que fizesse um determinado trabalho. E a Bíblia está a dizer que ele prontamente disse que ia fazer, mas ele não fez. O segundo filho, que também disse que devia fazer, mas depois foi fazer, você nota que aqui nós temos 2 coisas. Primeiro é que um disse que ia fazer e não fez, ele mostrou uma prontidão que ia fazer, mas não obedeceu. O que acontece, muitas pessoas recebem ordens,
mas elas não fazem a ordem, não obedecem. Outras pessoas recebem ordem, elas fazem a ordem, executam o conselho, executam aquilo que foi lhes determinado, mas fazem com uma atitude errada. Queridos amados, Deus sonda os nossos corações. Deus sabe em que atitude que nós estamos a executar uma determinada tarefa. E quando isso acontece, muitas das vezes nós podemos progredir numa determinada área, mas nós estamos a fazê-lo fora da vontade de Deus. Amém? Então é isso que a Bíblia está a dizer, que todo homem tem que estar sujeito. Você que é ministro de Deus, servo do Senhor, saiba isso. Se você não estiver sujeito a uma autoridade, automaticamente haverá uma semente que você vai começar a produzir. Esta semente é a semente de resistência. E a semente de resistência, ela vai logo aos que estiverem debaixo de você. Muita gente subiram a altos cargos em várias organizações, mas elas subiram com uma atitude errada, e o que elas estão a produzir hoje é exatamente o que elas produziram quando estavam debaixo da autoridade de alguém. O que Deus quer, e aquilo que a matéria, na verdade, quer nos ajudar, é que uma pessoa que não está completamente obediente na autoridade que Deus coloca sobre a vida dele, o que vai acontecer é que ele também vai produzir a mesma semente. Dali que nós estamos a encontrar muitas pessoas tão rebeldes, muita gente saindo de ministérios, não porque recebeu a revelação da parte de Deus. Muitos recebem a revelação da parte de Deus e o fazem com muita obediência. Esperam o tempo necessário, eles compartilham com a liderança, e a liderança recebe a orientação da parte de Deus, e no momento certo, no tempo certo, são ordenados para começar o ministério. Outras pessoas, porque não estão, digamos assim, não querem estar debaixo da autoridade, eles começam coisas novas. E quando começam coisas novas, elas o fazem porque não querem obedecer, não querem estar sobre a autoridade de alguém. E nesses casos, amados, você vai continuar a produzir a mesma semente. O homem só dá aquilo que tem. A semente que nós temos é a semente que nós produzimos. E saiba que toda semente tem frutos. E os frutos não esperam e não demoram produzir aquilo que nós esperamos. Amém? Então, eu quero trazer aqui algo. Na cadeia de submissão e autoridade, há algo que eu chamo aqui de bênção de repreensão. Ou seja, na cadeia de submissão e autoridade, porque nós temos alguém por cima de nós. Nós temos um organigrama. Nós temos uma hierarquia. Nós temos funções definidas. Nós temos que estar disponíveis. Nós temos que ter um coração aberto para nós recebermos a repreensão. Eu chamo isso bênção da repreensão. Uma pessoa que não tem alguém que o repreende, alguém que o chama a atenção, alguém que lhe diz o que está certo ou errado, ou que traz um ponto de vista totalmente diferente do que está sendo feito, provavelmente essa pessoa poderá estar a fazer as coisas, mas o que vai acontecer no final, ele pode dar conta de que fez tudo errado. Ok? Nós temos que ver aqui, a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Sublinhe esta palavra no seu caderno ou na sua Bíblia. Útil para o ensino, para a repreensão, sublinhe essa palavra também, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra-chave aqui é habilitado. A palavra-chave é habilitado. O que vai te habilitar é a palavra de Deus. E como é que a palavra de Deus chega? Ela chega para ensinar, para repreender, para corrigir e ao mesmo tempo para educar. Repara, é
educar. Na maioria das vezes, o que acontece é que as pessoas querem ser ensinadas e querem ser educadas. Elas não querem ser repreendidas, nem tampouco corrigidas. O que vai habilitar a sua vida no ministério, o que vai manter o seu ministério no lugar certo, no caminho certo, o que vai manter o meu ministério, a minha vida profissional no lugar certo, não somente o ensino que eu recebo, fundamental o ensino, é necessário que haja ensino, é necessário que haja, digamos assim, aprendizado, e também é necessário que haja educação, ok? Mas, entretanto, essa matéria é muito mais na parte da repreensão e correção. Sabe o que acontece? Muita gente só quer receber elogios. Muita gente quer ter tapas nas costas. Muita gente não quer receber repreensão. E pessoas que não são repreendidas, pessoas que não são corrigidas, ou pessoas que não aceitam a correção, provavelmente não chegam à perfeição. Porque a Bíblia está a dizer aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Seja para o ensino, seja para a repreensão, seja para a correção, ou seja para a educação, foi inspirada por Deus. Para que o homem de Deus seja habilitado. Você seja equipado com aquilo que Deus quer. E muitas das vezes, quando Deus vem falar com você, quando Deus vem para tratar consigo, algumas vezes Deus vai te ensinar, outras vezes Ele vai te educar. Mas muitas das vezes o Senhor vai fazer o quê? Vai te corrigir e repreender. Ok? Então nós precisamos estabelecer esse equilíbrio no ministério, na vida cristã, na igreja, na liderança. Precisamos ter esse equilíbrio. O equilíbrio de quê? O equilíbrio de receber ensino. Você vê os pilares como é que estão? Receber o ensino e ser educado. Mas no meio, no processo, na continuidade, é necessário que faça correções. Ok? É necessário que se faça as correções. E essas correções é a parte que dói. Muita gente não quer passar nesse processo. E quando alguém não passa nesse processo, perde toda a possibilidade de fazer melhorias na sua vida. Então, submissão e autoridade, a palavra de Deus é muito equilibrada aqui. Ele diz que é útil para o ensino, para a repreensão, correção e ao mesmo tempo para educação na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, servos do Senhor, obreiros, seja líder do departamento da igreja, seja líder numa organização, para que você seja habilitado perfeitamente em toda a boa obra, ok? Então, este aqui é o equilíbrio que precisamos ter aqui. Repara uma coisa, quando a Bíblia fala sobre repreensão, Provérbios capítulo 9, versículo 8, a Bíblia está a dizer que os sábios conhecem o valor da repreensão e por isso que amam, percebes? Não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará, percebes? Significa que as pessoas que recebem o ensino e a educação e que na verdade querem ser sábios com Deus, querem continuar a servir o Senhor, a Bíblia está a dizer que elas amam a repreensão. Não repreendas o escarnecedor, porque o que vai acontecer vai te aborrecer e você vai se aborrecer dele. Mas se você repreender um sábio, alguém com coração humilde, ele não vai fugir de você. Ele vai continuar a amá-lo. Por quê? Porque a correção ela traz benefícios muito grandes na nossa vida. O Senhor nos repreende porque nos ama. Provérbios capítulo 3, 11 a 12 fala sobre isso. Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai faz ao filho que ama. Percebes uma coisa aqui? É que Davi está a comparar Deus aos seus filhos, de forma como o pai aos seus filhos também. Ou seja, Deus repreende quem ama, como o pai o faz ao filho. Você que é pai e mãe, sabes que quando vai repreender o filho,
quando vai corrigir o filho, você não o faz com maldade. Os pais não fazem com maldade. Independentemente de estarem aborrecidas com uma determinada situação, elas fazem porque querem o bem da pessoa que vai receber essa correção. Então é por isso que a Bíblia está a dizer que filho meu não rejeita a disciplina do Senhor. Davi está a dizer ao seu filho Salomão, não rejeita a disciplina do Senhor. Amém? Não devemos ser resistentes à repreensão. Salmos 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo a mula, sem entendimentos, quais com freios são dominados de outra sorte, não vos obedecem. Percebes? O cavalo, para ser dominado, o cavalo, para obedecer, é necessário que coloque-se freio. Tem que se colocar algo na sua boca. E isso vai fazer com que você tenha o domínio dele. Nós não precisamos chegar a esse estágio. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra de Deus, receber a correção, a repreensão, porque para o nosso bem, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos prosperar naquilo que nós nos propusemos fazer nas nossas vidas. Amém? Então, a repreensão nos abençoa. É por isso que a palavra de Deus, a Bíblia está a dizer que ela é útil para ensinar, repreender e corrigir. Nós somos abençoados por causa da repreensão do Senhor. Amém? Então, submissão e autoridade, pessoas que desenvolveram, eu vou falar isso mais tarde, pessoas que desenvolveram alguma atitude de rebelião, de desobediência, elas quando olham para uma autoridade, elas estão a ver a pessoa. A Bíblia está a dizer que Deus é que constitui as autoridades, ou seja, as autoridades foram constituídas por Deus. Significa que qualquer pessoa que ocupar esse lugar, nós não vamos olhar pela figura humana, nós não vamos olhar pela pessoa, mas estamos a olhar pela hierarquia que Deus estabeleceu. Muita gente diz assim, eu não vou obedecer a esta aqui porque foi meu colega na faculdade. Percebes? Esse aqui foi meu colega na faculdade. Eu era delegado dele na faculdade, agora na empresa ele é o meu chefe. Não vou obedecer porque nós temos relações humanas. Não, não é isso. O que Deus está a dizer aqui, independentemente da pessoa, mas a autoridade foi estabelecida por Deus. A autoridade é uma posição, não é a pessoa. Quando você desobedece uma autoridade, automaticamente você está a desobedecer a uma ordem que Deus estabeleceu. Já imaginou se o reino de Deus não tivesse essa cadeia da autoridade? Os anjos poderiam ter feito aquilo que eles achassem. O anjo poderia fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. Existe uma, digamos assim, uma cadeia de autoridade em que o serafim não faz o trabalho de querubim, e o querubim não faz o trabalho de arcanjo, e o arcanjo não faz o trabalho do Espírito Santo. Ou seja, cada um conhece o seu lugar, cada um sabe qual a sua função e vai obedecendo na medida que vai progredindo. Amém? Então a repreensão nos dá sabedoria e entendimento. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Isso está escrito no livro de Provérbios, capítulo 15. Faz o sábio ser cada vez mais uma pessoa melhor. A repreensão faz o sábio ser cada vez mais uma pessoa melhor. É valioso como o ouro puro, como pendentes joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o seu ouvido atento. Ou seja, pessoas que conhecem e obedecem às autoridades, eles exatamente sabem o quanto é importante receber a repreensão. Essa repreensão pode ser por meio de um feedback, pode ser por meio de um conselho, pode vir através de, digamos assim, de uma palavra, pode vir através de uma conversa, pode vir através de uma correção pontual, uma correção factual, pode ser através de uma correção de algo que aconteceu. Pessoas sábias têm ouvido apurado
para saberem exatamente o que elas precisam ouvir para melhorar o seu trabalho. No ministério, queridos amados, um ministro de Deus, pastor, evangelista, profeta, mestre, que não ouve o apóstolo, que não ouve conselhos, que não ouve repreensões, que não recebe, provavelmente o que vai acontecer, ele não vai conseguir cumprir com seu chamado. Por quê? Porque o conselho, a Bíblia está a dizer aqui, a repreensão nos ouvidos dos sábios é algo que faz muito bem. Ok? É melhor do que amor encoberto. Ou seja, a repreensão é melhor do que amor encoberto. Há muita gente não tem coragem, muitas vezes, de enfrentar. Há muita gente que não tem coragem de apontar o erro. Há muita gente que não tem coragem de dizer aquilo que está errado. Mas a Bíblia está a dizer aqui, se você tiver pessoas na sua frente, se você tiver pessoas que te dizem aquilo que está errado, aquilo que tem que ser melhorado, isto aqui é como, digamos assim, um ouro puro para a pessoa. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 27, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Percebes? Então, convém que você tenha pessoas que, na verdade, o dizem aquilo que está errado, mas tem que fazer por amor, com amor. Amém? Tudo que nós fazemos para Deus deverá ser feito com amor. Mesmo que você tenha alguém debaixo da sua autoridade e que esteja, digamos assim, a não cumprir, a não fazer, a não chegar na expectativa, a maneira como nós corrigimos tem que ser por amor. E quando nós o fazemos por amor, a outra pessoa vai perceber que nós estamos a fazer para a melhoria, não somente dele, mas também a melhoria da própria organização. Se nós queremos atingir níveis altos, se nós queremos ter uma igreja relevante, nós precisamos nos colocar nessa cadeia de submissão e autoridade. Amém? Então, isso que a Bíblia aqui chama de que nós recebemos a repreensão e nós somos abençoados. Ok? Veja Romanos capítulo 15, versículo 14. A Bíblia diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo ao vosso respeito, de que estáis possuído de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos a demonstrardes uns aos outros. Aqui é um outro pilar que nós queremos falar. E este pilar, nós vamos desenvolvê-lo na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos desenvolver como você pode fazer uma repreensão de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está a dizer aqui, estou certo que estão possuídos primeiro de bondade e depois estão possuídos de conhecimento. Ok? Se você fizer uma repreensão só com bondade, você é capaz de proteger alguém que realmente está a falhar. E se você fizer somente com conhecimento, o que vai acontecer? Você é capaz de ser muito mais duro do que aquilo que você devia ser. O que significa, bondade e o conhecimento são pilares necessários para você fazer uma repreensão que nós chamamos uma repreensão bíblica. E isso ajuda, queridos amados, para nós conseguirmos chegar aos níveis bastante altos. No ministério, queridos amados, nem todos os dias a gente faz o certo, nem todos os dias a gente acerta. Existirá dias, tanto a liderança quanto aqueles que estão debaixo, existirá dias que nós estaremos fora da margem. E isto aqui, quando nós formos para chamar a atenção, quando formos para nós chamar a pessoa, nós precisamos fazê-lo nesses dois pilares que a Bíblia aqui estabelece. Precisamos ter bondade e, ao mesmo tempo, conhecimento da causa. Porque senão você pode ser muito mais duro, ao mesmo tempo você pode ser um super protetor. É isso que acontece muitas vezes com muitos pais. Eles são super protetores e que faz com que eles repreendam os filhos somente com a bondade. O que acontece? O filho vai tendo um input lá no interior, pensando que desta forma que ele tem que agir, quando deveria ter esse equilíbrio dentro da vida da pessoa. Então, quando tivermos que fazer correções, temos que fazê-lo biblicamente e seguir aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui na sua palavra. Amém? Então, você nota uma coisa, ele fala aqui no livro de Romanos capítulo 14, capítulo 15, versículo 14, a demonstrar é corrigir, repreender, advertir pela falta, censura com brandura. Ok? Percebes? Aqui ele está a dizer que quando nós vamos repreender alguém
temos essas duas bases, mas teremos que fazer a correção certa, a avaliação certa. Possuído de quê? De bondade e cheio de quê? De conhecimento. Amém? Então, na próxima aula, nós verdadeiramente vamos quê? Vamos descrever a forma correta que você imagina que você tem uma situação pontual no seu escritório, pastor, obreiro, líder, uma situação que está acontecendo no ministério, algo está acontecendo lá em casa, algo está acontecendo, digamos assim, com alguém que está sob a sua autoridade. De que maneira que você pode fazê-lo? Mesmo que você está possuído de, digamos assim, está indignado do assunto, você está, digamos assim, cheio de raiva no momento, muitas vezes a tua expectativa foi quebrada. Muitas vezes as nossas expectativas são quebradas, pessoas que nós sabemos que deviam fazer certo. Mas como você poderá fazê-lo? Queridos amados, lembram-se que você está a servir ao Senhor. Lembra-se que você o faz por ser irmãos em Cristo. Lembra-se que você o faz. Aquelas pessoas que estão sob a sua autoridade, Deus colocou eles sob a sua autoridade. Lembre-se que você precisa fazê-lo com bondade e ao mesmo tempo com conhecimento. Se você não fizer, você pode se tornar um líder muito, muito duro. Isso que acontece, amado, se nós lermos a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era muito duro. Eu acredito, pessoalmente, que o apóstolo Paulo, quando escreveu o livro de Romanos, 1 de Coríntios, capítulo 13, quando ele falou sobre o amor, eu penso que ele escreveu para ele mesmo, porque o apóstolo Paulo, nas suas abordagens, ele era muito, muito duro, e era necessário ele próprio se retratar, porque ele estava a trabalhar com pessoas humanas, ele estava a trabalhar com humanos, pessoas que têm coração, pessoas que têm sensibilidade. Não obstante de eu ser pastor, não obstante de eu ser líder, não obstante de ser delegado, ser chefe do departamento, eu devo saber que estou a tratar com pessoas. E pessoas devem ser tratadas como gente, com bondade e ao mesmo tempo com conhecimento. Se nós queremos ver o ministério ir para muito mais longe, as nossas organizações muito firmes e fortes, esses dois elementos são importantes para que possamos então ter esta vida. Amém? Então, na próxima aula, meus alunos, nós vamos tratar muito bem disso, por causa desse equilíbrio que nós precisamos ter nessa disciplina sobre princípio de submissão e autoridade, ok? Então, esse equilíbrio também vem na palavra de Deus. Eu gostaria, antes de terminar, tenho mesmo alguns minutos antes de terminar esta nossa aula, veja o livro de Mateus capítulo 10, versículo 16. Eu vou te deixar com este pensamento de Mateus capítulo 10, versículo 16. Sejam meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Deus em Cristo abençoe vossas vidas. Em nome de Jesus. Nos vemos na próxima aula sem falta. Obrigado.